Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Luiz Quinto Suzano. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês nosso trabalho de conclusão de curso, né, o nosso pôster, explicando um pouco da motivação do objeto, a metodologia, os resultados e conclusões. E no final eu vou rodar o jogo para vocês verem como é que ele está funcionando. A gente teve o apoio da professora Ana Graziele Dionísio Correia, né, foi a nossa orientadora, então, antes de tudo, muito obrigado a ela. Ela nos ajudou bastante. É, o nosso projeto foi o desenvolvimento de um jogo, né, utilizando o OpenCV, né, para a reabilitação da função manual. Ah, qual foi a nossa motivação e objeto, né? As mãos é um dos membros mais importantes do corpo humano, né, que permite a gente realizar diversas atividades, como comer, ler um livro, praticar algum esporte, se entreter, né? Então ela é um membro um dos mais importantes que uma pessoa precisa do dia a dia, né, para sobreviver e para poder praticar as necessidades que ela precisa. E muitas pessoas às vezes elas sofrem, né, um acidente vascular cerebral ou nasceram, né, com alguma paralisia cerebral ou passaram por algum trauma, né, que precisa de uma cirurgia e após cirurgia precisa de um processo de reabilitação, né? E geralmente esse processo de reabilitação da função manual é bem longo e repetitivo. Uma sequência de exercícios que às vezes é bem chato, é bem tedioso para o paciente, né? E por isso a gente achou importante, né, criar essa tecnologia de apoio desse processo que seja possível variar as atividades de reabilitação da mão, visando aumentar a motivação e adesão ao tratamento. Os jogos são importantes nesse processo, porque permitem gamificar atividades, né, e torná-las mais estimulantes e motivadoras, além de permitir armazenar dados sobre a evolução do paciente no tratamento. E o objetivo desse trabalho foi adaptar o jogo, né, da plataforma Mario, usando a biblioteca gráfica de visão computacional, que é o OpenCV, né, para apoiar a reabilitação função manual. E nossa metodologia inicial foi feita uma pesquisa, né, sobre jogos, né, para reabilitação funcional manual, para entender melhor o estudo da arte, né, também para especificar os exercícios, né, para ver quais são os exercícios assim que os profissionais dessa área recomendam que um paciente que sofreu, que precisa, né, para se reabilitar e voltar à normalidade das atividades que ela já exercia. Então a gente pesquisou quais seriam movimentos que a gente podia incorporar no jogo. Em seguida foi feita já uma pesquisa mais profunda sobre a biblioteca OpenCV, né, para entender seu funcionamento, como a gente podia integrar utilizando a linguagem Python. E na sequência também foi feito um brainstorm, né, de ideias de jogo que a gente podia desenvolver, né, e optou-se pelo jogo do Mario porque é um jogo muito conhecido pelas pessoas, tem uma interface muito amigável, a mecânica do jogo já é bem conhecida, então foi bem fácil escolher o jogo, né? Já tinha disponível na linguagem Python, então gratuitamente a gente já viu que estava pronto, a gente só teve mesmo que criar as funções, que acho que acredito que foi a parte mais difícil para a gente, né? Criar as funções que detectem os gestos da mão. Foi feito um jogo, né? Foi implementado um jogo em Python, está na fase de testes por especialistas de reabilitação da função manual. O resultado foi um protótipo, né, do jogo que foi criado a partir do ambiente de desenvolvimento do PyChar, né, da ideia PyChar, que suporta a linguagem de programação Python. Foi usada a biblioteca NetPy, né, que é a biblioteca que a Nintendo disponibiliza de graça para você que já continha o jogo Mario lá desenvolvido pronto, a gente apenas teve que integrar essa parte das funções, né, da detecção da mão e foi incluído também, foi incluído essa biblioteca OpenCV, como eu comentei, para fazer esse mapeamento das mãos. E o objetivo do jogo é simples, é que o usuário consiga controlar, né, o Mario apenas com a mão. Então, se ele fazendo gestos e movimentos com a mão, ele vai conseguir controlar o Mario
Um exemplo é, tipo, se ele abrir a mão, o Mario pula, se ele abrir, deixar a mão fechada, o Mario vai correr apenas, ele vai correr por uma direção ou para outra, então ele que comanda totalmente o Mario com uma mão apenas, não importa qual mão ele utilizar, se for a esquerda ou a direita, ele vai conseguir comandar, ele vai conseguir controlar o Mario, entende? Então foi legal isso. Conclusões, né? Foi possível adaptar o Mario para que os comandos de entrada via teclado fossem detectados via gestos de mão, né? Isso a gente conseguiu. A decisão foi feita a partir de uma webcam simples, né? Então qualquer um que tiver uma webcam no notebook vai conseguir usar. E ainda precisa fazer estudos, né, de usabilidade, precisa ser realizados visando analisar as escalas de iluminação que possam interferir na detecção de gestos. Então, sempre que ele tiver se o paciente estiver no ambiente escuro, sala escura, parede preta, não tem como. Aí tem uma limitação, né? Acho que a câmera dificilmente vai conseguir identificar a mão dele num ambiente totalmente escuro. Então tem esse problema de limitação, que a iluminação ele ainda não é 100% garantido que ele vai detectar se você estiver num ambiente totalmente desfavorável, né? Hum, então vamos finalizar aqui. Eu vou testar aqui o jogo pra gente ver aqui como é que ele tá funcionando. Aqui ele já abriu a tela de detecção, né, dos movimentos e ele abriu a tela do jogo do Mario. Então, aqui já tem três áreas separadas, né? A esquerda, do meio e da direita. Então, só colocar minha mão aqui no meio, que já aparece a palavra ficar, né? Onde que se eu deixar o Mario nessa área aqui, ele vai ficar parado. Se eu abrir minha mão, ele pula. Agora, se eu deixar a minha mão no lado esquerdo, ele vai correr para o lado esquerdo. Se eu deixar para o lado direito, ele vai correr para o lado direito. E enquanto ele está correndo, se eu abrir minha mão, ele pula. Se eu abrir novamente, ele pula novamente. Se eu abrir novamente, ele pula. Ah, eu quero voltar, então volta, deixa pra esquerda, ele pula. Ah, eu quero voltar pra direita, então deixa aqui na área da direita. Ah, eu morri. Então o jogo é bem simples, né? E tudo controlado via movimento da mão. Pula, pula, pula novamente. Ah, eu quero que ele fique parado. Eu deixo no meio aqui, posso esperar alguma coisa acontecer. Pulo novamente, entende? Pulo novamente. Se eu quiser que ele fique parado, eu fico. Vou esperar aqui os inimigos virem. Pulo. Ah, foi os dois de uma vez. Pulo novamente. Então o jogo é bem simples, tá? Tem essas três áreas para poder identificar que direção ele quer ir, ou senão se ele quer ficar parado, a gente pensou nisso, né? Que o jogo ele tem essa possibilidade de você controlar que direção você quer que o Mario vá. Quer que ele vá para esquerda, ele pula para esquerda. Se não, para direita novamente. Então é isso, pessoal. Viu? Muito obrigado. Tchau.